Presidente, queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Professor Teixeira dos Santos, agradecer as respostas que já deu nesta Comissão de Inquérito. E a primeira pergunta que eu lhe queria fazer, Sr. Professor, era se teve alguma reunião com o Dr. Campos e Cunha para fazer a passagem de pasta normal entre um ex-Ministro das Finanças e o próximo Ministro das Finanças. Tivemos uma breve conversa após a minha tomada de posse no dia 22 de manhã. Ele esteve no resto da manhã no Ministério, troquei algumas impressões com ele, portanto, e estava ciente de quais eram os grandes desafios que tínhamos na altura. Era o orçamento e era também a defesa do programa de estabilidade que, entretanto, tinha sido apresentado a Bruxelas e que de alguma forma delineava a estratégia a médio prazo no domínio orçamental e que também definia as grandes orientações e preocupações da política do Governo no domínio orçamental e no domínio financeiro. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Professor, nessa ocasião, em algum momento, o Professor Campos e Cunha lhe falou da Caixa Geral de Depósitos? Não, nunca me falou. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Professor, eu vou ser muito franco e muito direto e quero lhe dizer que tudo isto me deixa com grande estupefação. O Sr. Professor acaba de dizer que o Dr. Campos e Cunha não lhe fala da Caixa Geral de Depósitos. O Sr. Professor conhece as contas da Caixa Geral de Depósitos em 2005, são excelentes resultados que a administração alcançou. O Sr. Professor disse já que a grande preocupação do Governo e do Ministério das Finanças era o cumprimento das metas do déficit, era a preparação do orçamento, era a questão do programa de estabilidade. Sr. Professor, tudo isso são as grandes prioridades. Explique-me porque é que em 12 dias, então, priorizou a demissão da administração da Caixa Geral de Depósitos. Não foi priorizar. A minha grande preocupação logo que iniciei funções tinha a ver com a aprovação do orçamento para o ano seguinte. E tinha um problema que se estava a arrastar há vários meses que eu entendi que não podia demorar mais tempo e por isso rapidamente procurei resolvê-lo. Muito obrigado, Sr. Professor. O problema que estava a arrastar, deixe-me dizer-lhe que, na nossa opinião, não era um problema. A administração estava a cumprir com aquilo que era pedido pela tutela, pelo anterior ministro, que de resto louvava essa administração e que não a quis mudar, e disse há pouco o Sr. Professor, numa frase que eu anotei, que não basta resistir às pressões, é preciso clarificar. Pois, e foi isso que o Dr. Campos e Cunha fez. É que resistiu às pressões, não demitiu a administração e resolveu ele próprio demitir-se, porque disse o Dr. Campos e Cunha aqui nesta comissão, vamos ser muito claros também quanto a essa matéria, que o engenheiro Sócrates, então Primeiro-Ministro, várias vezes o pressionou para que ele não só demitisse aquela administração, como convidasse para a administração o Dr. Santos Ferreira e o Dr. Armando Vara. Eu creio que, já que isso foi dito, que é uma grande coincidência, Sr. Professor, eu tenho que dizer isto com muita frontalidade, das duas uma. Ou o professor Campos e Cunha mentiu descaradamente nesta comissão, enfabulou a partir do que aconteceu a seguir, ou então o Sr. Professor tem que me dizer que, de facto, eu não quero lindo das bruxas, mas que lá sai, porque é demasiado coincidência o Dr. Campos e Cunha ter contado aqui um almoço ao pormenor com o Dr. Armando Vara, a pedido do engenheiro Sócrates. E o professor Teixeira dos Santos lembrou-se do Dr. Armando Vara sem que o engenheiro Sócrates alguma vez tenha falado o nome dele? Devo dizer-lhe e repetir o que já aqui disse. Eu não recebi qualquer pressão, nem qualquer sugestão de nome para a Caixa Geral de Depósitos da parte do engenheiro Sócrates. Não recebi. Aquilo que foi aqui dito pelo meu antecessor é uma coincidência? Não sei porquê. Não sei, agora o que eu acho é que ao fim destes anos tudo se pode dizer do que se disse e do que não se disse e acho que fica na fiabilidade que as relações podem merecer. Portanto, eu penso que as relações do professor Campos e Cunha serão fiáveis, penso que as minhas também merecem fiabilidade. Os seus deputados terão que ajuizar no meio destas declarações e fazer as interpretações que quiserem. O que eu lhe digo é que nunca recebi do engenheiro Sócrates qualquer indicação de nome relativamente às pessoas que deveriam integrar a administração da Caixa. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Professor, não posso deixar de lhe dizer, não me leva a mal, que considero extraordinário que isso tenha acontecido, porque a história que nos é contada e aquilo que acontece a seguir leva-nos a crer que a narrativa, uma palavra tão ao gosto do engenheiro Sócrates, que o Dr. Campos e Cunha aqui nos demonstrou, tinha alguma fiabilidade. Repare-se, o Dr. Campos e Cunha sai da Caixa Geral de Depósitos, sai do Ministério das Finanças, escreve uma carta que leu aqui e que um dos pontos era precisamente a discordância pela pressão que o engenheiro Sócrates, ele escreveu à data, não escreveu agora, não infabulou agora, escreveu na altura, que um dos motivos porque saía do Governo era as pressões para mudar a administração da Caixa Geral de Depósitos. Disse aqui que as pressões acentuavam-se para que convidasse o Dr. Santos Ferreira e o Dr. Armando Vara. O Dr. Teixeira dos Santos, que não tinha como principal prioridade a Caixa Geral de Depósitos, aceita no mesmo dia em que é convidado, e eu, em nome do país, agradeço essa prontidão para o exercício dos cargos públicos, que eu reconheço que a altura era delicada e por isso também sei fazer esse reconhecimento, não tinha como prioridade a Caixa Geral de Depósitos, mas em 10 dias, no meio do Dr. Santos Ferreira e do Dr. Armando Vara. O Dr. Teixeira dos Santos, não me leva a mal eu insistir, mas que creio que há de facto aqui uma coincidência que é acentuada pela carta que o Dr. Campos e Cunha aqui nos leu, pela nomeação dos dois administradores e por aquilo que nós conhecemos a seguir. E, portanto, Sr. Professor Teixeira dos Santos, eu quero dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, nós queremos aprofundar esta questão e vamos procurar perceber de que forma é que o podemos fazer, porque, acreditando, evidentemente, na sua palavra, eu recordo, o Sr. Professor Teixeira dos Santos não precisa que eu o faça, mas que está a pôr numa comissão de inquérito e que tem que o fazer com verdade sob pena de estar a incorrer num crime, e tenho a certeza absoluta que jamais o faria, e, portanto, há aqui toda uma história à volta disto. Já agora queria lhe perguntar se algum senhor secretário de Estado seu lhe sugeriu esses nomes. Não. São mesmo da sua inteira autoria aquelas duas escolhas, Sr. Professor? São da minha responsabilidade, devo-lhe dizer. São da minha responsabilidade, não me foram sugeridas pelo engenheiro Sócrates, como eu disse. Falei com algumas pessoas e com certeza falei com vários amigos e com várias pessoas quanto a possíveis nomes, e a decisão foi minha, sem consultar, sem ouvir o engenheiro Sócrates, a quem eu transmiti a intenção de mudar e os nomes que iria, de facto, que iriam substituir as pessoas que sairiam da administração da Caixa. Sr. Professor, o povo diz que há muitas maneiras de matar pulgas. E por isso eu lhe vou perguntar com que pessoas é que conversou e que pessoas é que se lhe sugeriram os nomes do Dr. Santos Ferreira e do Dr. Armando Vara, lembrando-lhe que está numa comissão de inquérito e tem que o dizer. Sr. Deputado, eu, ao longo dos meses anteriores, falei com várias pessoas de dentro da Caixa, funcionários da Caixa, não lhe sei dizer nomes, falei com uma pessoa que veio integrar o Conselho da Caixa, o Dr. Francisco Bandeira, e eu próprio falei com o meu secretário de Estado do Tesouro, com quem troquei impressões quanto a nomes, mas que não me foram sugeridos pelo secretário de Estado. E foi de uma conversa e de troca de impressões quanto a possíveis nomes e possíveis escolhas que os nomes surgiram e que eu fiz a minha escolha. Eu pedia-lhe esse esforço de memória, era importante para o trabalho da Comissão de Inquérito, tenho a certeza que o Sr. Deputado Relator também está muito atento, só para se tentar recordar de quem foi a primeira pessoa que lhe falou no nome do Dr. Santos Ferreira e do Dr. Armando Vara. Não lhe sei dizer quem é que me falou por primeiro nome. Poderei eu, pessoalmente, eu próprio me ter lembrado, porque conhecia o Dr. Santos Ferreira e o seu trajeto, e que era um nome conhecido do setor financeiro, e que me pareceu que seria uma boa escolha. Muito obrigado, Sr. Professor. Julgo que não conseguirei perceber de onde é que vem, mas já percebi que são da sua responsabilidade, poderão eventualmente ou não, permita-me agora que lhe diga, depois destas explicações, da sua autoria ou não, podem eventualmente não ter sido, porque não se recorda se alguém lhe terá sugerido esses nomes, disse-o, e portanto fica agora no segredo do que aconteceu lá atrás, quem é que lhe terá sugerido esses nomes. Sr. Professor, queria lhe perguntar, eu também acho muito estranho, e numa segunda ronda abordarei, toda a questão do padrão que há, confesso-lhe, entre os projetos classificados como PIN pelo seu Governo, o financiamento da Caixa Geral de Depósitos a esses projetos e o volume enorme de imparidades de que resultou
todos esses financiamentos. Quero dizer que acho um padrão estranhíssimo, confesso-lhe, e tenho que lhe dizer também com muita lealdade. Mas, uma vez que falou do Dr. Francisco Bandeira, eu aproveitaria os minutos que me restam para lhe falar de uma questão que julgo importante também para os trabalhos da Comissão de Inquérito, que tem que ver com a administração do BPN na Caixa Geral de Depósitos. O Sr. Professor Teixeira dos Santos tomou uma das decisões, que eu creio, das mais difíceis do ponto de vista da gestão do sistema financeiro, a quando da nacionalização do BPN, e o BPN, fora o BPN, foi escolhida uma equipa para administrar o BPN dentro da Caixa Geral de Depósitos. Lembra-se quem é que convidou para essa equipa, Sr. Professor? Eu não convidei ninguém para a equipe do BPN. Foi cometida à administração da Caixa designar a equipe que iria gerir o BPN. Faz favor. Não surgiu, portanto, nenhum nome? Não surgiu nenhum nome. Os nomes foram apresentados na altura pelo... Na altura já foi o engenheiro Faria de Oliveira, que estava à frente da Caixa, e que era o Dr. Francisco Bandeira, Norberto Rosa... desculpe lá, eu posso... há um outro nome. Sim, talvez. E havia um outro nome, um outro administrador que... não sei se tenho aqui indicação de nomes. Desculpe lá. Não me lembro, mas havia um outro administrador da Caixa que exato, que estava na Caixa e que não passou, manteve-se na Caixa e assegurou também a administração do BPN. Eu só me recordar o nome, entretanto eu digo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Professor. Queria-lhe perguntar, a esta distância, antes de aprofundar a questão, como é que avalia, enquanto Ministro das Finanças, na altura, porque teve certamente que o acompanhar, estamos a falar de um banco que foi nacionalizado, era um momento, eu diria, dramático para o sistema financeiro, foi esse até o argumento utilizado para a nacionalização, questão de efeito dominó, e eu perguntava-lhe, Sr. Professor, como é que classifica a administração do BPN dentro da Caixa Geral de Depósitos? Eu acho que a administração do BPN levou a cabo uma tarefa bastante difícil, num período muito difícil, que afetou a economia e o setor financeiro português e internacional, que foi de, em primeiro lugar, identificar mais plenamente as imparidades que afetavam o balanço do BPN, porque quando o BPN foi nacionalizado, a avaliação que tínhamos era ainda uma avaliação limitada, foi levada a cabo uma avaliação pormenorizada para ver a situação do financeira do banco e teve que levar a cabo um processo até de restatement, falha-me o termo em português, mas como é que é, de revisão das contas e de correção às contas dos anos anteriores, precisamente para introduzir verdade na informação financeira que, entretanto, tinha sido reportada e procurar desenvolver um modelo de recuperação do banco em circunstâncias muito difíceis. E o banco, apesar de ter continuado durante algum tempo a dar prejuízo, reduziu substancialmente os seus prejuízos e foi procurando normalizar a sua atividade e preparar a alienação do banco, que tinha sido um compromisso político do Governo de alienar logo possível o banco e colocá-lo em mãos privadas. Faz favor, Sr. Deputado. O Sr. Professor lembra-se bem, tenho certeza que sim, porque, ainda que seja de complexidade jurídica, todos os diplomas que levaram à nacionalização do BPN, o Sr. Professor entende que, dentro desse cabimento jurídico e dentro daquilo que certamente a tutela deu instruções à Caixa Geral de Depósitos para a administração do BPN, cabia ao BPN, àquele BPN dentro da Caixa Geral de Depósitos, nessas condições que o professor agora elencou, continuar a ceder crédito, fosse a empresas, fosse a particulares? Primeiro, o BPN nunca esteve dentro da Caixa. Esteve sempre fora da Caixa, foi sempre uma entidade independente da Caixa.
A Caixa assegurou a gestão do BPN nesse período de transição. Se me permite, professor, eu quando dizia dentro da Caixa, porque o BPN se financiava na Caixa Geral de Depósitos, como sabe. O BPN financiou-se na Caixa Geral de Depósitos e financiou-se por força de lei, porque a própria lei determinou que deveria ser a Caixa a assegurar o financiamento, atenta às dificuldades que o BPN, na situação em que estava, por si, obter a liquidez que necessitava para a sua atividade. Portanto, e o Estado aí foi garante do financiamento que a Caixa teve que fazer ao BPN. Aliás, que ao que sei, valores que a Caixa recuperou, portanto, e que, portanto, não causaram dano, que eu saiba, à Caixa como instituição. O BPN era um banco que, tendo havido a decisão de manter o banco enquanto banco, obviamente que era um banco que tinha que desenvolver o seu negócio. Procurar receber depósitos para fazer face às suas necessidades de liquidez e conceder crédito. Tinha que ter um modelo de negócio. E um modelo de negócio que fosse sustentável e rentável para poder ser alienado. Era esse o objetivo. Muito bem, o professor tocou num ponto que era onde eu queria chegar. O BPN financiava-se junto à Caixa Geral de Depósitos, porque era assim que a lei determinava, com a garantia do Estado. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos estava de facto salvaguardada porque receberia sempre do Estado aquilo que o BPN não pudesse pagar, e terá sido isso que em determinadas circunstâncias aconteceu. Mas, ao Sr. Professor, o que eu lhe queria perguntar, com toda a franqueza também, a lealdade mais uma vez, é se acompanhou, se sabia, e se nem acompanhou e se não sabia, se acha hoje normal que o BPN tenha concedido, nessa altura, mais de 500 milhões de euros de crédito. Grande parte desse volume era crédito novo e era até crédito, Sr. Professor, de gente que se financiava no BPN para pagar os créditos que tinha na Caixa Geral. Ou seja, trocando o risco instituição-cliente por um risco para o Estado, como é evidente, porque o Estado era sempre o último garante desse pagamento. Acha isso uma gestão cautelosa? Era essa a gestão que queria para o BPN? Ou alguma vez isto lhe afigurou como um ato de gestão danosa? Não tenho elementos concretos quanto a essas operações. Não me surpreende que as instituições tenham créditos numa instituição para fazer ou pagar outros créditos. Aliás, qualquer credor faz isso. Qualquer devedor faz isso. Endivida-se para pagar dívidas. E não tem necessariamente que chegar a acordos de operações financeiras de fazer o rollover da dívida na instituição em que está. Pode obter financiamentos de outra instituição para cumprir as suas obrigações financeiras na outra instituição e, obviamente, renovando a dívida, nesta altura, com outro credor. São operações normais e habituais que ocorrem na banca e no sistema financeiro. Isso em si, por si, não, e sem mais pormenores, não me causa qualquer surpresa. Sr. Presidente, tornou-se habitual aquele comentário final depois dos 8 minutos. Agora também gostaria de ser um comentário a esta última declaração do professor Teixeira dos Santos, como fez, aliás, o professor deputado Miguel Tiago. Se não posso, Sr. Presidente.